Tânia, para 21 de Menachem Av, vamos começar a sexta carta do Igeret HaKodesh. Diz o versículo em Provérbios, capítulo 11, Zorei Tzedakah Secher Emet, a pessoa que semeia a Tzedakah, ela consegue juntar a verdade por uma explicação. Isso é o Rashi, mas o Mordecai vem falar uma explicação um pouco mais profunda, um outro sentido. Peirush, ele explica, quer dizer, uma outra versão. Qual é a recompensa de você semear Tzedakah? É a característica da verdade. Zorei Tzedakah, se você semear Tzedakah, você vai receber de recompensa a verdade. Tem um versículo que fala Titen emet le Yaakov, que Deus ele dá a verdade para Jacó. E na verdade isso aqui é um louvor para Deus que o profeta está falando. Como o Zohar escreve, que o sentido aqui não é só que Deus prometeu algo para Jacó, ele está cumprindo e está sendo verdadeiro, e sim que Deus dá a verdade para Jacó. Essa é o sentido pelo Zohar, o sentido mais profundo. E precisa entender como assim? Será que em Yaakov por si só não tem a verdade? Ele falta com a verdade e Deus tem que dar a verdade para ele? É algo que vem de cima, ele não tem a verdade por ele mesmo? Precisa entender isso um pouco melhor. Então vamos lá, vamos primeiro analisar o que é a característica de Yaakov, terceiro patriarca. É a questão da piedade. Avraham é bondade, Yitzhak é severidade, e Yaakov é a piedade, que é uma mistura. Qual seria o serviço a Hashem da Rahmanu, da piedade? Quando a pessoa reflete e ela tem pena no coração dela, sobre a faísca divina que está na alma. Como assim? Eu sei que eu tenho uma parte de Deus dentro de mim e eu não estou agindo da maneira que condiz com isso. Então eu estou indo na escuridão das coisas do mundo, das coisas fúteis. Que pena que eu tenho que ter, que piedade que eu tenho que ter sobre a minha alma divina que está presa aqui. Esse despertar, ele vem quando a gente reflete a grandeza de Hashem. Quanto mais eu entendo o quanto Hashem é infinito e grande, etc, etc, eu vou entender o quanto que eu estou prendendo a faísca divina dentro de mim se eu não estou seguindo o caminho correto. Se até os mundos mais elevados são como nada totalmente perante Deus, porque toda a influência, a vitalidade que eles recebem é só de um brilhozinho, de um raiozinho de Deus, nada do próprio Deus. Como está escrito que com Yud foi criado o Lamabá. Yud quer dizer uma letra, uma coisinha. Então, com esse raio, com essa expansão de vitalidade que vem do nome de Hashem para criar os mundos, vitalizar os mundos espirituais inferiores, é uma coisa muito pequena, né? E só olhando pela questão dessa luz que tem diferença entre um nível e outro. O nosso mundo é com a letra rei, o mundo de Olam Abba é com a letra Yud, então tem uma diferençazinha, mas só olhando para essa vitalidade limitada, não olhando para o próprio Deus. Assim também, se a gente for olhar todas as diferenças que tem particulares em cada mundo e mundo, de acordo com as combinações das letras, como já foi explicado várias vezes, a diferença que tem nos tempos de presente, passado e futuro, a diferença que tem dos acontecimentos, que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e que passou, e amanhã, tudo isso vem das combinações das letras de Deus, que são das características de Deus, como já está explicado extensamente na segunda parte do Tânia, no Shar Ehud Emuná, no capítulo 11. Mas se a gente for olhar para a própria essência de Deus, não muda nada, como o versículo fala, Ni Hashem lo shinita, eu não mudei, não tem diferença. O que quer dizer? Não tem diferença nenhuma dos níveis mais elevados, dos mundos mais elevados, para níveis mais baixos, ou de passado, presente, futuro, e todas essas questões, Deus era único, unido, igual como era antes da criação do mundo, a mesma coisa ele agora não mudou nada. Não é só que existe Deus antes de criar o mundo, existe Deus também agora, eu não mudei, eu continuo. Não, eu continuei igual, não só que Deus continua igual depois da criação. Por quê? Porque tudo é como zero perante a essência dele. Como, imagina o que é uma letra perante a força do homem que fala. Ou até um pensamento em relação à essência da alma que é pensante ou que reflete, ou em relação à sua essência. Isso tudo é só um exemplo para a gente acalmar o ouvido, para poder dar para entender, mas é muito mais do que isso. A comparação de uma letra para a força falante é pequena em relação a Deus e a criatura. Realmente, em Naroch não tem proporção nenhuma, como está explicado em outro lugar também, no Shar Ehud Emuná. Então isso que a gente fala, Melech HaMeromam, o Deus enaltecido, levador, sozinho, Meaz, desde então, o que quer dizer? Igual como era desde então, antes da criação, ele era acima e nada mudava nele, a mesma coisa com a criação, com tudo, ele continua acima. O Mitnaseh Mimotolam, ele está enaltecido de épocas antigas, Mimotolam seria da eternidade, desde sempre. Mas o Mordecai vem explicar Peirush, não só que é desde sempre, como ele é acima do Yemot Olam, ele é acima dos dias do mundo, ou seja, acima da questão do tempo, que o tempo é a limitação desse mundo. Deus está acima disso tudo.
Por quê? Porque toda a vitalidade para ter tempo, para ter mundo, para ter limitação, vem da onde? Vem do nível de Meller, do nível de realeza. O que é o nível de realeza? O nível que Deus está se expressando para reinar sobre alguém, o nível que ele está liderando alguém. Mas ele é muito mais do que isso. Ele não é só a Malhut, a realeza, é só a expressão final, como está explicado em vários lugares na Hassidut. Então, se a gente reflete na grandeza de Hashem, como tudo é como nada perante ele, como presente e passado, nada existe para Hashem de verdade, nada atrapalha, ele continua igual. Então, a piedade é muito, muito grande sobre essa faísca divina que está aqui num corpo escuro, num corpo que é chamado Mishra Derriva, o couro da cobra, ou seja, muito grosseiro, e não está fazendo a função divina, não está fazendo as mitzvot, que pode acabar se sujando com tumá, com coisas ruins, com pecados. Rahamana de Deus nos livre, a não ser que Deus proteja, dê força para ele guerrear com o corpo, com os prazeres, com Yetzirará. É Deus que dá ajuda, mas sem isso, então a piedade sobre o corpo é muito grande. Isso que a gente fala, Dono Zeno, é o Senhor da nossa força, Ele que dá a nossa força, Magenishin, Ele dá uma proteção, um escudo para a gente aguentar. Então, se a gente reflete nisso, a gente tem uma grande piedade sobre o corpo. Na continuação, a gente vai explicar o que isso tem a ver com o Emet, com a verdade, que a gente perguntou, será que Yaakov não tem verdade? A gente precisa da verdade, na continuação vai responder. Ay, ay,